como que se deve fazer a limpeza do piso, ou da parede, ou da bancada, após você fazer o polimento do mármore? Como que você deve entregar esse ambiente? Como que eu devo entregar ele? Eu devo entregar A ele? limpeza dele, né? Fez o polimento, fez o trabalho de restauração. Como que você deve fazer a limpeza daquele Após esse ambiente trabalho. após esse trabalho? Somente com detergente neutro, e ainda eu recomendo comprar o detergente neutro específico para pedras, tá? Porque os detergentes de louça, eles não são para você limpar um prato. Você faz uma macarronada, você tem aquela gordura na macarronada, você limpa ele. Não é que ele não seja neutro, mas ele pode deixar algum resíduo, entendeu? Ele pode ter muito sabão e depois ele deixar um resíduo, ele deixar meio fosco a pedra, pela concentração de detergente que tem nele, entendeu? Quando você usa um detergente neutro para pedras, ele já é específico para pedra, ele não é tão concentrado, entendeu? Ele é ambos são neutros, tá? Ambos são neutros. Se eu pegar o medidor nossa, fugiu na minha cabeça, o medidor que tem o pH, se eu pegar o medidor de pH, os dois vão ser neutros, não tem acidez nenhuma. Só que são produtos muito mais concentrados. Então, até tem uma cliente nossa que tinha um mármore e a gente falou, se não tiver o detergente neutro de piso, você pode usar o da cozinha. E daí, uma vez, o motorista dela ligou e pediu para nós levarmos o detergente, porque eles precisavam limpar a casa e não tinha. Eu falei assim, mas pode usar de louça? Não, o de louça está deixando embaçado. Entendeu? Sim. Então, por quê? Pela diluição. Então, são produtos específicos. Então, eu sempre recomendo. Com que você limpa? Detergente neutro para pedra, tá? Sim. Na falta dele, você pode até usar umas gotas do detergente de louça, sabe? Em outros vídeos seu, você sempre preza essa questão de deixar o local limpo, né? De deixar tudo limpo, de entregar tudo limpo. Tem até alguns vídeos que você frisa bastante isso, né? Sim, sim, isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa que nós, restauradores, temos que respeitar é o trabalho da outra pessoa, tá? Por exemplo, o pintor foi lá, protege todas as... Eu até depois que eu vou postar uma foto da nossa proteção que a gente faz de lona, eu até não levo lona preta, eu levo lona amarela, porque eu acho que fica mais bacana, né? Eu adotei a lona amarela quando eu fui trabalhar num prédio muito chique aqui em Curitiba, fiquei chateada, assim, de pôr naquele lugar tão bonito uma lona preta, né? Daí adotamos a lona amarela. Então, a gente sempre circula tudo, faz a proteção do ambiente. Mesmo assim, no caso de hoje, nós estávamos num ambiente fechado, entendeu? Então, daí eu sempre aviso, porque, por exemplo, não tem ninguém lá. Eu saí de lá, quando você faz o polimento, faz pó? Teoricamente não, que eu sempre falo assim, mas qual que é o pó que você está imaginando? Porque isso é bom falar. Porque se a pessoa imagina que é zero pó, não é zero pó. À medida que a gente vai passando os dias, principalmente quando você está dando o polimento, fazendo a vitrificação, ele tende a fazer um pouquinho de pó, entendeu? Que ele vai, como se saísse esse trabalho desse um residual, entendeu? Ele fica um resíduo dele, o resíduo do produto com a pedra, ele sai um pouquinho de pó, vamos colocar assim, sabe? Essa aplicação, um pouquinho de pó, mas não é um pó que eu desapareço. Só que se eu tiver no ambiente fechado, eu vejo que ele aparece, esse pó, e ele fica no ar. Eu até passei uma mensagem para o engenheiro, eu falei assim, ó, a gente limpou tudo, tá? Eu falei para ele no WhatsApp, a gente limpou, só que, o que acontece? Tá tudo fechado. Amanhã mesmo, segunda-feira, quando eles chegarem lá, o pó que estava no ar, ele desce, entendeu? Ele está irado ali no ar, tal, e ele tende a descer pela falta de movimentação e pela falta do ar circulando no ambiente. Sim. Então ele vai descer. O que eu deixei avisado? Ó, vai ter pó, porque a gente não tinha como abrir janela, não tinha como para que esse pó fosse eliminado e saísse daquele ambiente. Então, mas daí você avisa. A gente mopiou todo o piso, a gente terminou, deu o acabamento final e mopiou todo o piso. Mas a gente não consegue fugir, às vezes, em alguns casos, que a pessoa no outro dia, que ela não mora lá, ela chega a encontrar um pouco de resíduo de pó. Justamente pelo que fica
acho que, não sei se usa essa expressão, decantado, assim, né? Airado, né? Uma coisa assim pelo ar. Ele fica suspenso, depois Ele ele desce. assenta, né? Ele assenta. Isso. Quando É abre, igual quando, traz a igual quando na ventilação, ele água. assenta. Isso. É igual quando corre o pó na água. No começo ele fica boiando em cima, daqui a pouco ele decanta, né? Até para a água tem um decantador. Eu acho que para o ar é a mesma coisa, decantar. A pessoa joga uma pedra na água, lá um produto, Sim. decanta e vai lá para o fundo onde eles vão e aspiram a que está no chão. E a mesma coisa acontece com o nosso trabalho, só que ele fica pairando, né? Ele decantando no ar assim, e depois quando para a movimentação daquele ambiente, ele tende a descer. Mas isso a gente sempre deixa avisado já, né? E foi me chamou muita atenção essa sua fala, porque a gente está falando para muitas pessoas que estão começando agora, né, como restaurador, começando, fazendo pequenos trabalhos. E eu percebo que tem dicas que você dá que a pessoa só vai saber se ouvir de você ou se passar por isso. Porque eu Pelo acredito problema. que é o tipo de experiência que você teve que passar por ele algumas vezes. Ah, sim, muitas vezes. Para poder mapear e hoje já avisar antecipadamente para o cliente. Sim, sim. Não, até esse do pó, o pó a gente teve um problema uma vez com uma cliente que eu estava fazendo um polimento de porcelanato e ela perguntou se não fazia pó. Eu acho que eu já comentei isso com você, não sei. Sim, Eu acho que gravei sim. tantos vídeos, né? E daí eu falei assim, não faz pó. Daí quando ela chegou em casa, ela fez assim, sabe? Passou a mão assim passou a mão, né? E não faz pó. Cara, pó mínimo, né? Pó mínimo, mas a gente sabe que tem os crica. E Sim. como tem crica, a gente tem que ficar antenado, entendeu? É uma coisa que a pessoa pergunta, faz pó. Daí eu digo assim, o que você imagina por pó? Se você está imaginando que o pó é você ter que me achar no meio, assim, tentar me localizar no meio de uma névoa, não. Mas um pouco de pó, por mais que o nosso serviço seja totalmente a úmido, às vezes é necessário fazer uns lixamentos a seco, com as lixas de velcro não tem como colocar água, a gente tenta minimizar ao mínimo possível essa geração desse pó, entendeu? Começou a fazer nuvem, a gente já para. Mas é bom sempre esclarecer para o cliente quando Sempre puder ocorrer. esclarecer. Sim, sempre, sempre. Deixar ele preparado, É o que entendeu? você diz, o combinado não sai caro, né? O combinado não custa caro, porque Não depois a custa pessoa dizer, caro. a pessoa não vai fazer isso aqui perto de mim, se eu já falei para ela que ia ter pó.